E agora nós vamos conversar com Jefferson Rocha, porque o movimento Brasil Verde e Amarelo ele surgiu na luta pelos interesses do produtor rural e se tornou referência em muitas ações nacionais. E em nenhuma manifestação houve qualquer dano ou confronto. E é sobre essa história que nós vamos falar. Jefferson Rocha, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Fabélia. Muito boa tarde, amigos do Sucesso do Campo. Jefferson, nós estivemos juntos em manifestações onde tinha 500 mil de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas e nunca sequer uma lixeira foi quebrada. No domingo, em Brasília, cerca de 1.200 pessoas, que foi o que eles falaram aí. Fizeram aquele quebra todo. Como que você explica? Tem uma explicação aí? É o grupo da direita? É um grupo do agro? De forma nenhuma, Fabélia. As manifestações públicas do Movimento Brasil Verde e Amarelo, desde o 1º de maio de 2017, que foi aquele movimento na Praça Portugal, 15 de maio, 7 de setembro e outras tantas ocasiões patrióticas em que nos reunimos em Brasília, em outras agrocapitais do país, sempre as pautas de forma absolutamente legítimas eram colocadas, de forma ordeira e pacífica, pois o agro segue a legalidade, segue o Estado de Direito, e como nós estávamos reclamando o restabelecimento do Estado de Direito, o restabelecimento da lei e da ordem, como nós poderíamos destoar da própria pauta que defendíamos. Por isso, jamais compactuamos com invasão, com depredação, com desrespeito a qualquer que fosse a ordem dada pelas autoridades policiais nos dias dos movimentos. Eu me lembro, por exemplo, no 7 de setembro, onde organizávamos com quase um contingente enorme de produtores do país inteiro, arrisco dizer que mais de 200 mil produtores rurais, e nós tivemos um episódio lamentável lá na esplanada dos ministérios, onde um grupo isolado desrespeitou a ordem da polícia. E aí nós preferimos nem participar, porque o Movimento Brasil Verde e Amarelo pauta todas as suas ações justamente pela legalidade, pelo Estado de Direito, pela ordem. E, lamentavelmente, nós assistimos àquele episódio de depredação do patrimônio público, não é? De uma espécie de revolta por parte de um contingente pequeno de manifestantes que, creio eu, não fazem parte daquela direita que estava em frente aos quartéis, e acabou dando num resultado óbvio, né? Que parece provocado. Pouca polícia, deixaram com que aquilo acontecesse para justificar as ações posteriores. Afastamento de um governador do estado, eleito democraticamente por um canetaço, liminarmente, para depois ser ouvido o parlamento. Isso não existe. Não tem previsão legal para o que aconteceu com o governador ibanês. Gostem ou não dele, ele não poderia ser afastado do cargo. Então, pelo mesmo princípio que afastaram o ibanês, teria que afastar o ministro da Justiça, que também sabia daquele movimento, que disse, inclusive tem relatos dele na internet, dizendo que assistiu do Ministério tudo acontecer e não fez nada. O próprio presidente da República sabia desse movimento e não fez nada, não acionou as forças nacionais, não acionou o Exército para fazer a segurança dos aparatos públicos. Lamentável, Fabélia, nós condenamos com veemência qualquer tipo de depredação, de violação da lei e da ordem. Entendemos que aquilo que aconteceu foi um episódio isolado e que as pessoas que cometeram tal crime devem ser punidas. Agora, que crime é esse? Que quer enquadrar aqueles cidadãos que estavam lá no acampamento, que sequer foram à esplanada dos ministérios, que sequer saíram daquele local, estão presos já faz 24 horas, detidos lá na Polícia Federal, sem a consulta de um advogado, sem o direito mínimo de amparar a sua defesa num momento como esse. Nós entendemos, Fabélia, que o Estado de Direito já estava rompido há um bom tempo.
e agora sacramentada está na nossa nação a ditadura da toga. A ditadura de um poder que se sobrepõe aos outros, inclusive ao maior poder que temos, que é o poder legislativo, que é a Casa do Povo. Que essa Casa do Povo, aí aonde estão os parlamentares, os eleitos, inclusive, na recente eleição de 22, acovardados, não têm coragem sequer de se manifestar, gente miúda, perto de um Brasil gigante e da responsabilidade que temos. É grave, Fabélia, é lamentável, e nós do agro temos que nos unir de uma forma uníssona para lutar pelo que vem por aí, para lutar pelo nosso direito de propriedade, para lutar pelas nossas famílias, para lutar pela liberdade e pela autêntica e verdadeira democracia, que não é isso aí. Campo de concentração, gente sendo presa em flagrante por não ter feito nada absolutamente, e bandidos soltos nas ruas, descondenados. Se inverteu toda a ordem das coisas e, ao andar dessa carruagem, Fabélia, só nos resta realmente a luta, mas é claro, lutar dentro da legalidade, da ordem, lutar dentro do que temos à disposição, que são as nossas leis, que é o poder judiciário em primeira e em segunda instância, porque ainda existem juízes e desembargadores decentes na nossa nação, inclusive, talvez, alguns ministros. É claro que com um episódio como esse, que atenta contra o Estado de Direito, que atenta contra os direitos humanos, gente presa lá sem alimentação por 8, 10, 12 horas, pessoas, segundo consta, eu não tenho essa confirmação, mas você acabou de dar aí, Fabélia, um óbito, inclusive, dentro dessas prisões arbitrárias e ilegais, dessa violação às liberdades e garantias individuais do cidadão. Isso é um crime contra a humanidade. Isso é praticamente um campo de concentração e deve ser reprovado pelo mundo todo. Ou seja, a reprimenda por conta dos fatos que são condenáveis, devem ser apurados e punidos, é infinitamente pior ao que aqueles inocentes estão sendo submetidos. Estão a grave violação a um direito absoluto, que é o direito à liberdade do cidadão brasileiro. Deve ser repercutido mundialmente. E se tivessem vergonha na cara, estes ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República e o ministro da Justiça, renunciavam. Era o mínimo que poderiam fazer. Jefferson. E aproveitar toda a classe política e pedir a renúncia. Porque como é que assistem isso as autoridades constituídas sem fazer nada? Aonde está a solidariedade dos deputados federais e senadores que deveriam estar lá, defendendo aqueles cidadãos? Porque se tem algum culpado lá dentro, se tem alguém que cometeu algum crime, que seja identificado e punido. Agora os demais responderem pelos atos isolados de, sei lá, de 1.000 pessoas, 2.000 que seja. O que está acontecendo, Fabélia, nós já havíamos previsto, por diversas vezes nesse programa já nos manifestamos, estamos caminhando a passos muito largos. O ex-ministro da Economia, ministro Paulo Guedes, errou feio. Ele disse que o Brasil viraria uma Venezuela em 3 meses. Nós viramos já uma Venezuela em 6 dias. O que vem pela frente é algo grave. E só nos resta, Fabélia, lutar dentro das armas que temos, que é a legalidade. Buscar medidas judiciais, habeas corpus, mandados de segurança, lutar contra a tributação indevida que aí vem e criar uma espécie de resistência democrática e patriótica em oposição, aguardando o primeiro ensejo e buscar a mudança através do voto universal. Bom, eu não sei se fazer qualquer coisa judiciária vai resolver, porque a gente tem um judiciário que vai lá, dá uma canetada e pronto, desmancha tudo que estava feito. Não tem Constituição, não tem eleição, não tem coisíssima nenhuma. Agora, eu quero que você ainda aborde aqui para os nossos telespectadores, mesmo com o nosso tempo já bem adiantado, 2 pontos que eu fiquei observando que ocorreram neste domingo. Primeiro, fácil demais chegar naqueles prédios. Você e eu, que já tivemos, e tantas outras pessoas que já tiveram tantas vezes, nós sabemos que esses prédios não ficam desguarnecidos de uma guarda muito bem feita. Pelo jeito, posso chegar lá numa madrugada, botar uma bomba, vai explodir tudo, porque não tem guarda nenhuma. Pelo jeito que se aproximou esse grupo. Então já ficou evidente um descalabro que foi, houve ali uma arapuca, houve ali
uma armação. E outra coisa, onde é que estava o GSI? Cadê? Que competência, porque se o governador foi afastado por incompetência, temos que afastar o GSI inteiro. Cadê a polícia inteligente? Cadê a inteligência da polícia, que da institucionalidade ali, que faz a proteção do governo federal? Porque havia nos grupos de WhatsApp um chamado para invadir Congresso. Cadê? Ninguém investigou isso? Ninguém olhou para isso? Ninguém fez esse levantamento? Exato, Fabélia. Todos sabiam, a data e o local foi marcado. Evidentemente, nós nos grupos nos opomos a isso, porque a gente sempre foi contra a esse tipo de atitude, que não leva a nada. A partir do momento em que você perde a razão, depredando, quebrando. Por exemplo, o que tinha a ver lá o relógio do Dom João, que foi esfacelado, que num patrimônio histórico, que é da nossa história, do nosso país, ser quebrado por vândalos. Aquilo se equipara, Fabélia, às invasões que o MST faz, quando matam bezerro, quando matam a vaca, quando arrebentam uma cerca, destrói um galpão, quando vandaliza e anarquiza tudo como fazem. Põe fogo na sede. Eu nunca vi a autoridade policial, eu nunca vi a Polícia Federal, o Ministério da Justiça ou o Supremo Tribunal Federal condenar, prender em flagrante invasores de terra, por exemplo, que, aliás, nem são presos em flagrante, quando muito se lavra um termo circunstanciado e manda para casa. Então, esses indivíduos que cometeram aqueles crimes têm que ser punidos exemplarmente, mas dentro da lei. E aqueles outros que não tinham nada a ver com a tal da invasão, inclusive eu vi o relato de uma cidadã que diz que não saiu do acampamento. Como é que ela está presa em flagrante? Que crime ela cometeu? Se manifestar? Não concordar que tenha um ex-presidiário condenado na presidência da República? É esse o crime? Então querem nos calar, querem calar a voz da oposição, querem massacrar as pessoas que reagem de alguma forma a tudo que está acontecendo hoje no nosso país? Nós não podemos admitir, Fabélia, e temos que nos unir. O agro, enquanto base dessa sociedade, as 5 milhões de famílias brasileiras que alimentam 1,5 bilhão de pessoas no mundo, deve se manter de forma uníssona e vigilante para se defender, para defender a pátria brasileira, as nações para as quais nós exportamos, porque a nossa responsabilidade vai muito além dos 220 milhões de brasileiros que temos que alimentar. Então isso tudo está correndo risco, porque na medida em que o presidente da República se manifesta e diz que tinha o agro lá, que tem dedo do agro lá, com que autoridade ele diz isso, com que prova ele diz isso? Essas afirmações que foram feitas pelo presidente da República ofendem e agridem cada produtor rural brasileiro, homens e mulheres do campo, que estavam em suas atividades, que não tem absolutamente nada a ver com aquele ato de vandalismo, e que estão sendo, de uma forma indireta, responsabilizados. De uma maneira irresponsável e, digo mais, criminosa. Criminosa. É claro que, como você bem disse, Fabélia, recorrer ao judiciário, esperar o quê? Se a cúpula do Poder Judiciário é ideologicamente contaminada e está cometendo essas barbáries. Agora eu te digo, Fabélia, existem juízes, existem desembargadores, existem tribunais que não fazem parte dessa contaminação. Portanto, cabe a nós, cidadãos, lutar dentro do direito, dentro da legalidade, buscar as medidas judiciais que estão à disposição para tentar, de algum modo, se defender. E existem ilhas dentro deste país continente também, Fabélia. E eu falo de uma, por isso que estou aqui em Santa Catarina. Santa Catarina é uma ilha dentro deste mar de comunismo que já se implantou no nosso país. Temos um governador de direita, temos um tribunal de justiça e juízes de direita, pessoas que não julgam, não caneteiam de forma ideológica. Então isso nos dá um certo alento e nós temos que procurar restabelecer no nosso país a ordem e a lei. Claro, é muito difícil, a situação hoje
é muito complexa, mas temos que manter a unidade e temos que ter fé e crença que no futuro próximo nós vamos nos libertar desta tirania.